Bibliotecas e pacotes. Nesse vídeo serão apresentados os seguintes tópicos. Vamos fazer uma pequena recordação de alguns recursos já vistos da linguagem, bibliotecas, pacotes e ordem na análise da compilação. No capítulo 7 foram vistos os comandos generate e loop. Eles são muito semelhantes com relação à sintaxe, mas o comando generate executa uma cópia de comandos concorrentes, então ele estará sempre numa região de código concorrente. E tem também o esquema de geração if, que permite controlar essa cópia dos comandos segundo uma determinada condição. O comando loop, por sua vez, executa uma repetição na execução de comandos sequenciais. Então ele também estará sempre dentro de uma região de código sequencial, e essa repetição na execução dos comandos pode ser controlada pelo esquema de interação while. No capítulo 8 foram vistos os subprogramas, a função e procedimento. Eles podem ser invocados em regiões de código concorrente ou em regiões de código sequencial, e o código de um subprograma é composto de declarações sequenciais. Uma função é invocada por uma expressão e retorna um único argumento, e um procedimento é invocado por um comando e pode retornar vários argumentos. Eles são compostos de duas partes, uma declaração e um corpo, e a declaração não é necessária se o corpo estiver numa região de declarações de uma entidade ou no interior de um subprograma. Bibliotecas. As bibliotecas de projeto ou design libraries são o local de armazenamento de unidades de projeto compiladas. Então, por exemplo, uma declaração de uma entidade ou arquitetura de uma entidade. As bibliotecas são diretórios criados com o auxílio da ferramenta de trabalho. A referência a uma biblioteca na descrição é feita por um nome lógico, e o nome identifica o caminho completo onde a informação é armazenada. E aqui temos o exemplo de um emprego de uma biblioteca numa arquitetura. As bibliotecas Work e Standard são implicitamente declaradas em qualquer descrição. Isso quer dizer que elas podem ser sempre referenciadas. A biblioteca Work é a biblioteca padrão para o armazenamento de unidades compiladas, unidades de projeto compiladas. E a biblioteca Standard é uma biblioteca pré-definida em VHDL. Contém os pacotes pré-definidos Standard e o TextIO. Vamos ver agora um exemplo do uso de bibliotecas. Nesse exemplo, essas duas entidades elas vão ser compiladas e armazenadas em uma biblioteca. Então, no momento da compilação, nós informamos a ferramenta para armazenar o resultado da compilação nessa biblioteca. Em seguida, será feita a compilação de uma outra entidade, onde foi colocada a cláusula library, indicando uma biblioteca para ser referenciada no projeto. Essa entidade é compilada e será informada para a ferramenta de compilação para armazenar o resultado na biblioteca Work, na biblioteca padrão. Ao final, temos duas entidades compiladas e armazenadas nessa biblioteca, e uma terceira entidade compilada e armazenada na biblioteca padrão Work. Apresentando o código das duas entidades, então essa entidade LBOR3 foi compilada e armazenada nessa biblioteca, e essa entidade LBAND3 foi compilada e armazenada nessa biblioteca. Nessa imagem temos o código da terceira entidade que foi armazenada na biblioteca Work. Então temos a palavra reservada ao library, indicando que essa biblioteca pode ser referenciada no projeto. Temos a declaração de dois componentes na região de declaração da arquitetura, e esse componente LBAND3 e o LBOR3, o resultado da compilação se encontra nessa biblioteca que pode ser referenciada no projeto. Nessa imagem temos o código das três entidades, lembrando que se essas duas entidades tivessem sido compiladas e armazenadas na biblioteca padrão, biblioteca Work, não seria necessária essa informação no código da terceira entidade. Pacotes.
Pacotes são um meio para definição de recursos, como constantes, subprogramas e declaração de tipos, sinais globais e componentes. Os pacotes consistem de duas partes, uma declaração do pacote e um corpo do pacote. E a declaração do pacote e o corpo do pacote são unidades de projeto, então elas devem ser compiladas, assim como uma declaração de entidade e uma arquitetura de uma entidade. Na declaração de um pacote são feitas declarações de subprogramas, constantes, componentes, tipos, subtipos e sinais globais. Aqui nós temos o exemplo de uma declaração de pacote, com a primeira vez apresentada a declaração de uma função, a declaração de constante e a declaração de componente. No corpo de um pacote, basicamente vamos ter o corpo de subprograma, como funções e procedimentos. Então, esse corpo de uma função, que até agora tinha sido sempre apresentado na região de declarações de uma arquitetura, ele está agora inserido no corpo de um pacote. A cláusula use torna visíveis os itens de um pacote. Ela especifica a biblioteca em que o pacote se encontra, o nome do pacote e o item selecionado. E é possível também especificar todos os itens de um pacote. Existe uma segunda opção que é acesso direto ao item. Nesse caso, é feita uma referência completa, com o nome da biblioteca, o nome do pacote e o item que está sendo referenciado. Nessa imagem temos exemplos de pacotes contendo unicamente a declaração do pacote. Então, no caso aqui, nós temos uma definição de uma constante, e aqui nesse pacote nós temos a declaração de dois componentes. Vamos ver agora o exemplo da utilização de um pacote empregando a cláusula use. A sequência das operações é muito semelhante à vista num exemplo anterior. Nós temos duas entidades que foram compiladas e o resultado foi armazenado nessa biblioteca. Então, no momento da compilação, foi informado para a ferramenta para colocar o resultado da compilação nessa biblioteca. No exemplo anterior, a declaração dos componentes estava dentro dessa entidade. Agora, nessa versão, a declaração dos componentes, que vão ser solicitados por essa entidade, estão num pacote. E esse pacote vai ser também compilado e o resultado vai ser armazenado nessa biblioteca. Essa entidade, que solicita esses dois componentes, tem a cláusula library, indicando que essa biblioteca pode ser referenciada, e também tem a cláusula use, tornando todos os itens desse pacote visíveis. Nessa imagem temos o código das unidades de projeto compilada, da entidade LBOR3, da entidade LBAND3 e do pacote que contém a declaração dos dois componentes. Nessa imagem temos o código dessa entidade, com a cláusula library, que permite a biblioteca bibli1 de ser referenciada, e a cláusula use, que torna todos os itens desse pacote visíveis para essa entidade. Nessa imagem temos os quatro códigos, as duas entidades, o pacote, que contém a declaração dos componentes a serem solicitados por essa entidade. Nessa imagem, o exemplo é muito semelhante ao visto anteriormente. A única diferença é com relação à cláusula use, que ela não é empregada nesse caso, e é feita uma referência direta aos itens solicitados. Aqui nós temos o código das quatro entidades, e a única diferença reside nesse ponto do código. Nós observamos que não foi colocada a cláusula use, e a referência ao item aqui na solicitação do componente é feita diretamente, informando a biblioteca, o pacote e o item a ser solicitado. Então, nessa imagem nós temos uma comparação dos dois exemplos vistos, aqui empregando a cláusula use e a solicitação do componente, e aqui esse último exemplo em que não foi empregada a cláusula use e a solicitação do componente é feita diretamente. Então, nós observamos aqui a diferença nesse ponto e a diferença nesse ponto do código. Vamos ver agora um exemplo de um pacote que contém a declaração do pacote e o corpo do pacote,
e também duas funções que contêm a declaração da função e o corpo da função. Então, nesse caso, o pacote vai ser compilado, o resultado vai ser armazenado nessa biblioteca e essa entidade vai fazer uso dessas funções que não vão estar mais agora colocadas na região de declaração da entidade, mas vão estar agora armazenadas num pacote que está nessa biblioteca. Nessa imagem temos o código do pacote. Na região de declaração do pacote, nós temos a declaração de duas funções e no corpo do pacote nós temos o corpo das duas funções. Então aqui é uma região de código sequencial com as declarações da função pkend3 e pkor3. Nessa imagem nós temos o código dessa entidade. Nós temos o emprego da cláusula library e da cláusula use, feito de maneira idêntica aos exemplos anteriores. Na região de declaração da arquitetura dessa entidade, nós observamos que não existe o corpo das duas funções que são invocadas nesse ponto. As informações referentes a essas duas funções estão armazenadas nesse pacote que está nessa biblioteca. Nessa imagem temos os dois códigos do exemplo visto anteriormente. Temos o pacote, a declaração do pacote com a declaração das duas funções, o corpo do pacote com o corpo das duas funções. E aqui a entidade que invoca essas duas funções que estão disponíveis nesse pacote. Vamos ver agora a ordem de análise na compilação e como isso pode trazer proveito no caso de projetos mais complexos. A compilação é orientada por arquivos, e um arquivo pode conter uma ou mais unidades de projeto. Aqui no caso, por exemplo, declaração de entidade, arquitetura e pacote. As entidades compostas de declaração e arquitetura podem ser compiladas isoladamente. Da mesma forma, também a declaração e um corpo de um pacote podem ser compilados isoladamente. O que deve-se observar na sequência das operações é a dependência entre as unidades compiladas. Vamos tentar apresentar essa ordem na análise de compilação na forma gráfica. A compilação da declaração de um pacote, por exemplo, nesses dois casos aqui, ela deve ser realizada antes das unidades de projeto dependentes. A compilação da declaração de uma entidade, por exemplo, nesses dois casos aqui, deve ser realizada antes das unidades de projetos dependentes. O corpo de um pacote ele pode ser compilado após a sua declaração. E no caso também da arquitetura de uma entidade, ela pode ser compilada após a declaração. É importante observar que o corpo e a arquitetura de um pacote, de uma entidade, eles são necessários apenas na simulação. Como pode ser vista a dependência entre unidades de projeto nesse esquema? Nós temos aqui uma entidade que solicita uma outra entidade na forma de componente. Então, a compilação da declaração dessa entidade deve ser feita após a compilação da declaração dessa entidade. Essa entidade, por sua vez, faz uma referência a um pacote. Então, a compilação da declaração dessa entidade deve ocorrer após a compilação da declaração desse pacote. Esse pacote, por sua vez, faz referência a um outro pacote. Então, a compilação da declaração desse pacote deve ser feita após a compilação da declaração desse pacote. Em suma, a compilação deve ser feita primeiro desse pacote, depois dessa entidade e depois dessa entidade. Com relação ao corpo dos pacotes e às arquiteturas, uma vez que a declaração do pacote foi compilada, o corpo pode ser compilado. Uma vez que a declaração da entidade foi compilada, a arquitetura pode ser compilada. Para ilustrar melhor a questão da dependência na compilação de entidades, vamos supor o seguinte exemplo. Temos uma entidade que o código está sendo depurado e uma série de outras entidades que são dependentes dessa entidade. Caso seja feita uma compilação apenas da arquitetura, não é necessário compilar todas as outras unidades dependentes.
caso seja feita uma compilação da declaração dessa entidade, é necessário recompilar todas as arquiteturas que são dependentes dessa entidade. No caso de pacotes, a dependência na compilação é semelhante. No caso da compilação do corpo de um pacote, não é necessário recompilar nenhuma outra unidade dependente. Agora, se for recompilado a declaração do pacote, aí é necessário recompilar todas as unidades e projetos dependentes, as declarações e arquiteturas de entidades e as declarações e corpos de pacotes dependentes desse pacote. Nessa imagem temos o exemplo de um arquivo contendo duas unidades de projeto e não existe nenhuma dependência entre essas duas unidades. Então a sequência da compilação poderia seguir a seguinte ordem: a compilação da declaração da entidade JOR3, a compilação da declaração da entidade AND3, e em seguida, como a declaração da entidade OR3 já foi compilada, pode ser compilada a arquitetura de OR3 e da mesma forma pode ser compilada a arquitetura de AND3. Nessa imagem temos o código de um pacote, a declaração e o corpo do pacote, e uma entidade, a declaração da entidade e a arquitetura. Essa entidade ela invoca a função AND3 que faz parte desse pacote. A sequência da compilação deve observar a dependência, então essa entidade depende desse pacote, então a declaração do pacote precisa ser compilada primeiro, em seguida temos a compilação da entidade e depois pode ser compilada a arquitetura e o corpo do pacote, tanto faz a ordem da compilação desses dois itens, da arquitetura e do pacote. Nessa imagem temos o código de um pacote, a declaração e o corpo do pacote, e duas outras entidades, com a declaração e o corpo dessas entidades. Como as duas entidades invocam uma função que faz parte do pacote, deve ser observada a seguinte sequência na ordem de compilação. Deve ser feita primeiro a compilação da declaração do pacote, em seguida a compilação das declarações das entidades, tanto faz essa entidade ou essa primeiro. Uma vez compiladas a declaração do pacote e das entidades, pode ser feita a compilação das arquiteturas e do corpo do pacote, tanto faz a ordem como é feita a compilação das arquiteturas e do corpo do pacote. Como conclusão, nós temos que a organização de arquivos contendo conjuntamente a declaração e a arquitetura, no caso de entidades, por exemplo, a declaração e a arquitetura, e no caso de pacotes, contendo a declaração do pacote, o corpo do pacote, no mesmo arquivo, não é vantajosa pela questão dessa dependência de ser necessário recompilar todas as unidades dependentes. Então, em projetos mais complexos, é conveniente ter, por exemplo, a declaração do pacote num arquivo e o corpo do pacote num outro arquivo, para enquanto se estiver fazendo a depuração do corpo do pacote ou a depuração de uma arquitetura, ela pode ser recompilada isoladamente, evitando a recompilação de outras unidades dependentes. Finalizando o vídeo, temos a seguinte sequência de tópicos como sugestão de leitura adicional. Mais exemplos com relação a dependências na compilação, pacote dependendo de um outro pacote e para síntese. Também com relação a constantes definidas e sinais globais. Para a próxima aula fica a sugestão da leitura das páginas 151 a 158 da primeira edição e 153 a 160 da segunda edição, e também a seguinte série de exercícios.